Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, dê o joinha, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar e deixe o seu comentário aqui no chat do nosso YouTube. Você também pode nos acompanhar e seguir a nossa página no Facebook, que é Rádio AE Esportes. Rádio AE Esportes é o nosso Facebook. Você também pode baixar o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E você pode seguir a gente também nas redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter. E pelo nosso Instagram, o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Esta semana vamos falar do concurso 948 da Loteca, que está acumulado prêmio milionário, que vai ser de R$1.100.000 para quem acertar os 14 jogos do concurso deste final de semana. Tem jogos pela Série A, pela Série B e pela Série C do Campeonato Brasileiro. E as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. O preço mínimo da aposta nas casas lotéricas é de R$3. O preço mínimo da aposta nos canais online é de R$30. Vamos à programação do concurso 948. Tá na sua tela para você que está no YouTube e também no nosso Facebook. Jogo 1, Jacuipense e Floresta no sábado. Jogo 2, Paysandu e Tombense no sábado. Jogo 3, Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa no sábado. Jogo 4, Ferroviário e Botafogo da Paraíba no sábado. Jogo 5, São Paulo e Palmeiras no sábado. Jogo 6, Internacional e Cuiabá no sábado. Jogo 7, Botafogo e Vasco da Gama também no sábado. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Grêmio no sábado. Jogo 9, Atlético Mineiro e Atlético no domingo. Jogo 10, Corinthians e Flamengo no domingo. Jogo 11, Bahia e Sport Recife no domingo. Jogo 12, Remo e CSA no domingo. Jogo 13, Atlético Goianiense e América Mineiro no domingo. E jogo 14, Ceará e Fortaleza no domingo. Todos esses jogos serão analisados e vamos passar para você aqui no som da Antena Esportiva. Portanto, não desgrude o ouvido do seu smartphone, do seu tablet, da sua Smart TV, seja qual for o dispositivo que você esteja nos acompanhando, para você, quem sabe, faturar esse prêmio milionário de R$1.100.000. Se não for sozinho, que seja dividido com outros apostadores. Vamos então
para a nossa série de análises, começando pelo jogo 1, Jacuipense e Floresta, que se enfrentam neste sábado às 7 da noite em Pituaçu, pela rodada 10 do Brasileirão Série C. O Jacuipense é o 9º colocado do Grupo A com 9 pontos ganhos, enquanto Floresta é o 8º do Grupo A com 10 pontos ganhos, ou seja, a diferença entre o Floresta e o Jacuipense é de apenas 1 ponto. Os dois times vêm de empate. O Altos o Jacuipense empatou com o Altos em 2-2, enquanto o Floresta empatou com o Ferroviário em 1-1. O Jacuipense vem de pelo menos 5 partidas de invencibilidade, porém 4 empates seguidos. Já o Floresta vem de pelo menos 5 jogos sem saber o que é vitória, isso contando com jogos do Campeonato Cearense Série B. Como mandante, em 2021, o Jacuipense, em 9 jogos, conquistou 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Floresta tem o mesmo número de jogos como visitante na temporada, porém com apenas 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória para o Jacuipense, 36% de chances de coluna do meio e 32% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória para o Floresta. Vamos às dicas para este jogo 1. O Jacuipense está invicto a 6 partidas consecutivas na Série C do Brasileirão. O time baiano foi derrotado apenas uma vez, nos 6 jogos mais recentes como mandante. Por outro lado, o Floresta conquistou apenas 1 vitória em seus 8 jogos mais recentes na Série C do Brasileirão. E o time cearense vive um jejum de 3 jogos sem vitória na Série C do Brasileirão. Jogo 2, Paysandu e Tombense, que se enfrentam neste sábado às 5 da tarde na Curuzu pela rodada 10 do Brasileirão Série C. O Papão da Curuzu é o 5º colocado do Grupo A com 13 pontos, enquanto o Tombense é o 3º da chave com 14 pontos, ou seja, os dois times separados por apenas 1 ponto ganho. E praticamente a mesma campanha. O Paysandu, em 9 jogos, conquistou 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Tombense, em 9 jogos, conquistou 3 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. As duas equipes vêm de empates, vêm de coluna do meio. O Paysandu empatou com o Manaus em 1-1 fora de casa e o Tombense empatou com Volta Redonda jogando em seus domínios em 1-1, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva no último sábado. O Paysandu vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Paysandu vem de um jejum de 3 jogos sem vitória, enquanto o Tombense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Tombense, por outro lado, vem de uma invencibilidade de 4 jogos. O Paysandu, como mandante em 2021, jogou 12 vezes, com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E o Tombense, em 2021, jogando como visitante, atuou 11 vezes, com 2 vitórias, 8 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de dar coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 37% de chances de coluna 2. Vamos às dicas. O Paysandu foi derrotado apenas uma vez nos últimos 7 jogos pela Série C. Nos 6 jogos em casa mais recentes pela Terceirona, o Paysandu conquistou apenas 1 vitória. Já o Tombense acabou derrotado em 2 dos 20 jogos mais recentes pela Série C. E nos 13 jogos fora de casa mais recentes pela Terceirona, o time mineiro conquistou apenas 2 vitórias. Já se inscreveu no nosso YouTube? Ainda não? Tá esperando o quê? Se inscreva no nosso canal, dê um joinha no nosso Lotecando e se inscreva no nosso canal, além de ativar as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. youtube.com/Antena Esportiva. Jogo 3, Brasil de Pelotas e Sampaio Correia. Sábado, 7 da noite, no Bento Freitas, pela rodada 15 do Brasileirão Série B.
O Brasil de Pelotas é o 16º colocado com 12 pontos ganhos, enquanto o Sampaio Corrêa é o 10º colocado com 20 pontos ganhos. O Brasil de Pelotas em 14 jogos conquistou apenas 2 vitórias. O Sampaio Corrêa em 14 jogos venceu 5 vezes. Na rodada passada, o Chavante empatou com o Avaí em 1-1, jogando fora de casa, enquanto o Sampaio Corrêa foi derrotado pelo CRB em casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o time gaúcho conquistou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Brasil de Pelotas não sabe o que é vencer a 2 partidas e o Sampaio Corrêa vem de um jejum maior de vitórias. Nos últimos 5, foram 2 empates e 3 derrotas. Como mandante em 2021, o Chavante conquistou 11 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já o Sampaio Corrêa, como visitante em 2021, em 18 jogos, conquistou 4 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas, 36% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa na coluna 2. Eis as dicas para este jogo 3. O Brasil de Pelotas foi derrotado em 4 dos 25 jogos mais recentes como mandante nesta Série B, contando com a edição do ano passado. O Chavante venceu apenas 2 das últimas 18 partidas na Série B. Já o Sampaio Corrêa conseguiu apenas uma vitória em seus últimos 7 jogos como visitante na segundona. E nos últimos 10 jogos como visitante, o Sampaio Corrêa venceu apenas 2 vezes. Jogo 4. Ferroviário e Botafogo Paraibano, que se enfrentam neste sábado às 3 da tarde no estádio Elzir Cabral pela rodada 10 do Brasileirão Série C. O Ferrim é o vice-líder do Grupo A com 15 pontos ganhos, enquanto o Botafogo Paraibano é o líder da chave, também com 15 pontos ganhos. As duas equipes têm a mesma campanha: 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 55% de aproveitamento. Enquanto o Ferroviário empatou com o Floresta em 1-1 na rodada passada, o Botafogo Paraibano bateu o Santa Cruz jogando em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe cearense conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, vem de 4 jogos sem saber o que é derrota, enquanto o Botafogo Paraibano vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um retrospecto um pouquinho melhor, porém o Botafogo vem de 3 jogos sem derrota. Como mandante em 2021, o Ferroviário em 11 jogos conquistou 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, um bom retrospecto nesta temporada, enquanto o Botafogo Paraibano em 12 jogos venceu 3, empatou 6 e perdeu 3. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de vitória para o Ferroviário, 35% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória para o Botafogo Paraibano. O Ferroviário está invicto nos últimos 6 jogos em casa na Série C do Brasileirão. O time cearense foi derrotado apenas 2 vezes nos últimos 11 jogos pela Terceirona. Já o Botafogo Paraibano sofreu apenas uma derrota nos seus 6 jogos mais recentes pela Série C. E o Belo vive um jejum de 3 jogos seguidos sem vitória, atuando como visitante. Jogo 5. São Paulo e Palmeiras. Sábado, 7 da noite, no Morumbi, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. Muito bem, o São Paulo é o 17º colocado com 11 pontos, abre a zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras é o líder do Brasileirão Série A com 31 pontos ganhos. O São Paulo vem de derrota, foi goleado pelo Flamengo por 5-1 na rodada passada da Série A, porém, neste meio de semana, pela Copa do Brasil, venceu o Vasco da Gama por 2-0, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Já o Palmeiras disputou apenas o Campeonato Brasileiro neste meio tempo e venceu o Fluminense em casa por 1-0, o Palmeiras que acabou eliminado da Copa do Brasil pelo CRB.
Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Hernan Crespo, o São Paulo, conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Palmeiras vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como mandante em 2021, o tricolor paulista jogou 21 vezes, com 13 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já o Palmeiras, em 20 jogos como visitante, conquistou 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o São Paulo, 26% de chances de coluna do meio e 39% de chances de vitória para o Palmeiras. Atenção às dicas para este clássico. O São Paulo foi derrotado em 4 dos 25 jogos mais recentes como mandante na Série A, isso contando com partidas da temporada passada. Nos 24 jogos mais recentes da Série A, o São Paulo conquistou apenas 4 vitórias. Já o Palmeiras vem de 9 vitórias consecutivas em todas as competições. E o Verdão conquistou apenas 1 vitória em seus últimos 15 jogos fora de casa contra o São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. Curta e siga nossa página no Facebook, Rádio AE Esportes. Lá você também pode acompanhar o Lotecando e toda a nossa programação, o Bola Carioca e as jornadas antenadas. Então, curta a nossa página que tá bem legal no nosso Facebook, Rádio AE Esportes. Jogo 6, Internacional e Cuiabá. Sábado, 8 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 14º com 14 pontos, enquanto o Cuiabá é o 15º com 12 pontos ganhos. O Cuiabá que tem um jogo a menos que os rivais, porque teve um jogo que foi adiado e ainda não foi realizado. Na rodada passada, os dois times acabaram derrotados. O Internacional foi superado pelo Atlético por 2-1 fora de casa, enquanto o Cuiabá acabou perdendo para o Corinthians em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Internacional conquistou apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Cuiabá vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Internacional jogou 19 vezes, com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já o Cuiabá, como visitante, tem um belíssimo retrospecto. 15 jogos, 6 vitórias, 8 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 57% de chances de vitória para o Internacional, 24% de chances de coluna do meio e 19% de chances de vitória para o Cuiabá. Vamos às dicas. O Internacional está em um período infeliz, tendo vencido apenas 1 dos últimos 8 jogos em casa na Série A. O Colorado venceu apenas 1 dos 6 jogos mais recentes por todas as competições. Já o Cuiabá venceu apenas 1 partida como visitante nesta Série A e o time matogrossense está invicto como visitante a 5 partidas na Série A do Brasileirão. Jogo 7, Clássico da Amizade, Botafogo e Vasco da Gama. Sábado, 9 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. Muito bem, as duas equipes estão no meio da tabela. Enquanto o Botafogo é o 19º com 19 pontos, o Vasco é o 7º com 22 pontos ganhos. Ou seja, a vantagem do Vasco para o Botafogo é de apenas 3 pontos. O Botafogo venceu o CSA em casa por 2-0 na rodada passada da Série B, enquanto o Vasco da Gama derrotou o Guarani por 4-1 no último final de semana. No meio de semana, pela Copa do Brasil, acabou derrotado pelo São Paulo no jogo de ida das oitavas de final por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo, que tem agora sob o comando o Anderson Moreira, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Botafogo jogou 16 vezes com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já o Vasco da Gama, em 18 jogos,
como visitante, venceu 6, empatou 7 e perdeu 5. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória para o Botafogo, 27% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Vasco da Gama na coluna 2. Vamos às dicas. O Botafogo foi derrotado apenas uma vez nos últimos 6 jogos como mandante nesta Série B. Já o Botafogo também venceu 4 dos 6 jogos mais recentes como mandante. Por outro lado, o Vasco da Gama está invicto às 6 partidas na Série B. E o Cruz Maltino conseguiu apenas uma vitória nas últimas 6 partidas como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Para você que está no YouTube e no Facebook, corrigindo a informação, o Vasco da Gama conseguiu apenas uma vitória como visitante e não como mandante, como está aparecendo na sua tela. Jogo 8. Red Bull Bragantino e Grêmio, que se enfrentam neste sábado às 9 da noite na Arena Red Bull pela rodada 14 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Touro Louco é o quarto colocado com 24 pontos, está na perseguição aos líderes, enquanto o Grêmio está na zona de rebaixamento, é apenas o 19º colocado com 7 pontos ganhos. E o Red Bull Bragantino tem um aproveitamento de 61%, enquanto o Grêmio tem apenas 21% de aproveitamento de pontos nesta Série A. Na rodada passada, o time de Bragança Paulista acabou derrotado pelo Fortaleza por 1-0 fora de casa e perdeu a invencibilidade. Já o Grêmio disputou 2 jogos em um espaço curto de tempo. No final de semana, empatou com o América Mineiro em 1-1, jogando na Arena do Grêmio, e o tricolor gaúcho bateu Vitória fora de casa por 3-0 na Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Maurício Barbieri, o Red Bull Bragantino, conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Red Bull Bragantino vem de 3 jogos sem vitória. Já o Grêmio vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota nos últimos 5 jogos, sendo que nos 2 últimos o Grêmio não perdeu. Como mandante em 2021, o Red Bull Bragantino, conseguiu em 19 jogos 7 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. Ou seja, o Red Bull Bragantino está se mostrando um time difícil de ser batido em seus domínios. Já o Grêmio, como visitante, nesta temporada, em 21 jogos, conquistou 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 49% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 27% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Grêmio, que está na coluna 2. Vamos às dicas. O Red Bull Bragantino está invicto nos últimos 12 jogos em casa. E o time de Bragança Paulista conseguiu apenas uma vitória nos últimos 6 jogos como mandante. Já o Grêmio, em seus últimos 22 jogos na Série A, registrou apenas 3 vitórias. E o tricolor gaúcho vem de 3 vitórias consecutivas como visitante por todas as competições. Baixe o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça, e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. Além disso, é a oportunidade de você ter a antena esportiva na palma da sua mão. Então, baixe agora o nosso app. Jogo 9, Atlético Mineiro e Atlético. Domingo 4 da tarde no Mineirão, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Galo é o vice-líder com 28 pontos ganhos, 13 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 71% de aproveitamento. Enquanto o Atlético é o quinto colocado com 23 pontos, 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 63% de aproveitamento. Portanto, são 2 times que estão no top 5 da tabela de classificação do Brasileirão Série A. O Atlético Mineiro jogou 2 vezes contra o Bahia. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A no final de semana, bateu o tricolor baiano por 3-0 e pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil neste meio de semana, o Galo superou novamente o rival baiano por 2-0.
o Atlético Mineiro, assim como o Atlético Paranaense, assim como o Atlético Mineiro, também fez 2 jogos em uma sequência curta. No Campeonato Brasileiro, bateu o Internacional em casa por 2-1 e pela Copa do Brasil venceu o Atlético Goianiense também por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Galo do técnico Cuca conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético vem de 4 vitórias e 1 empate, sendo que o Furacão vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante em 2021, o Atlético Mineiro, em 20 jogos, conquistou 15 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. E o Atlético, em 17 jogos como visitante na temporada, venceu 9, empatou 1 e perdeu 7. De acordo com as porcentagens, favoritismo para o Atlético Mineiro na coluna 1, com 58%, contra 25% de chances de empate e 17% de chances de vitória para o Atlético. Eis as dicas. O Atlético Mineiro foi derrotado apenas 2 vezes nos últimos 25 jogos como mandante na Série A. Além disso, o Galo defende uma invencibilidade de 9 partidas consecutivas. Por outro lado, o Atlético vem de 3 vitórias consecutivas por todas as competições. E o Furacão venceu os 2 últimos duelos como visitante contra o Atlético Mineiro. Jogo 10, Corinthians e Flamengo. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. Pois bem, o Corinthians é o 10º colocado com 17 pontos, 13 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 43% de aproveitamento, enquanto o Mengão é o 6º com 21 pontos ganhos, 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas e 63% de aproveitamento. O Flamengo que tem 2 jogos a menos que os rivais deste Brasileirão. O Corinthians vem de vitória, bateu o Cuiabá fora de casa por 2-1 pela Série A do Brasileirão, enquanto o Flamengo bateu o São Paulo por 5-1 no Maracanã e nesta quinta-feira recebe o ABC pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. Enquanto o Corinthians vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Flamengo, nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias. Tá muito bem, obrigado, o time do técnico Renato Gaúcho. O Corinthians, como mandante em 2021, não fez valer tanto a sua força na Neoquímica Arena, com 19 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, enquanto o Flamengo, como visitante em 2021, em 16 jogos, conquistou 10 vitórias e sofreu apenas 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Corinthians, 25% de chances de empate e 48% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos às dicas. O Corinthians venceu apenas 1 dos 8 jogos em casa na Série A mais recentes. Além disso, o Timão vive um jejum de vitórias contra o Flamengo na Série A e dura 9 jogos. Já o Flamengo venceu apenas 2 das últimas 11 partidas fora de casa contra o Corinthians na Série A. Além disso, o Flamengo vem de 2 vitórias consecutivas como visitante por todas as competições. Jogo 11, Bahia e Sport Recife. Domingo, 6h15 da tarde, em Pituaçu, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O tricolor baiano é o 9º colocado com 17 pontos, enquanto o Sport é o 16º com 11 pontos ganhos. O time pernambucano é o último fora da zona de rebaixamento. O Bahia enfrentou o Atlético Mineiro 2 vezes. O Bahia foi derrotado nas 2. No final de semana, pelo Brasileirão, perdeu por 3-0 e pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil neste meio de semana, acabou derrotado por 2-0. Já o Sport Recife não disputou jogos neste meio de semana e no final de semana, o último jogo que fez, empatou em casa com o Ceará em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conquistou apenas 1 vitória e 4 derrotas. O Bahia vem de 4 derrotas de forma consecutiva, enquanto o Sport Recife
vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, sendo que o time pernambucano, o Leão, vem de 2 jogos sem sofrer derrota. Como mandante em 2021, o Bahia, em 24 jogos, venceu 12, empatou 5 e perdeu 7, enquanto o Sport Recife, jogando fora de casa nesta temporada, em 18 jogos, venceu 5, empatou 7 e perdeu 6. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória para o Bahia, 27% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Sport Recife. Vamos às dicas. O Bahia venceu apenas 2 dos 6 jogos mais recentes como mandante por todas as competições. E o tricolor baiano venceu 8 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Sport Recife, um dado inclusive interessante. Já o Sport Recife conquistou apenas uma vitória em seus últimos 9 jogos da Série A. E o Leão venceu apenas 1 nos últimos 6 jogos como visitante. Lembrando o prêmio para quem gabaritar o concurso 948 neste final de semana, R$1.100.000. Caso haja mais de um apostador que gabarite o concurso, o prêmio será dividido igualmente. Jogo 12, Remo e CSA, domingo 6h15 da tarde no Baianão, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. O Remo é o 13º colocado com 16 pontos, enquanto o CSA é o 12º com 18 pontos, ou seja, duas equipes que estão muito próximas na tabela de classificação. O Remo conquistou 4 vitórias em 14 jogos, o CSA em 14 jogos conquistou 5 vitórias. Na rodada passada, os dois times foram derrotados. O Remo perdeu para o Avaí fora de casa por 1-0 e também fora de casa o CSA acabou superado pelo Botafogo por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Paulo Bonamigo, o Remo, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, já o CSA vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Remo em 15 jogos venceu 8, empatou 4 e perdeu 3, já o CSA fez 19 jogos fora de casa nesta temporada, com 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Remo, 29% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o CSA na coluna 2. Vamos às dicas para este jogo 12. O Remo venceu os 2 últimos jogos como mandante. O time paraense também venceu apenas 2 dos 6 jogos mais recentes como mandante. Já o CSA não perde para o Remo há pelo menos 3 partidas. E o time alagoano foi derrotado em 4 dos últimos 6 jogos como visitante. Jogo 13. Atlético Goianiense e América Mineiro, que se enfrentam neste domingo às 8h30 da noite no Antônio Ascioli pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 8º colocado com 18 pontos ganhos, enquanto o Coelho é o 18º com 10 pontos ganhos. Em 13 jogos, o Atlético Goianiense conquistou 5 vitórias, enquanto o América, em 13 rodadas, venceu apenas 2 vezes. O Atlético Goianiense entrou em campo 2 vezes, num espaço curto de tempo. No final de semana, derrotou o Santos fora de casa por 1-0, vitória surpreendente. E pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, venceu, na verdade foi derrotado pelo Atlético por 2-1 lá em Curitiba. Já o América Mineiro não teve compromisso neste meio de semana e no final de semana venceu, na verdade empatou com o Grêmio em 1-1 na Arena do Grêmio, outro resultado surpreendente. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Eduardo Barroca, o Atlético Goianiense, conquistou apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Mesmo retrospecto do América Mineiro, porém o time da Arena Independência vem de 4 jogos sem vitória. Como mandante em 2021, o Atlético Goianiense está se mostrando um time muito difícil de ser batido
em 17 jogos foram apenas 2 derrotas. Por outro lado, o América Mineiro como visitante na temporada em 17 jogos venceu 8, empatou 3 e perdeu 6. De acordo com as porcentagens, 49% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 28% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o América Mineiro. Vamos às dicas. O Atlético Goianiense foi derrotado apenas 2 vezes nos 13 jogos mais recentes como mandante na Série A. O Dragão também vive um jejum de 3 jogos consecutivos sem vitória como mandante. O América Mineiro, por sua vez, venceu apenas um dos 6 jogos mais recentes como visitante por todas as competições. E o Coelho não vence o Atlético Mineiro na condição de visitante há 6 partidas, ou seja, desde 2006, já são mais de 10 anos, mais precisamente 15 anos, sem vencer o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Jogo 14, o Choque Rei, Ceará e Fortaleza. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 14 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 7º colocado com 19 pontos, enquanto Fortaleza ocupa o top 3, é o 3º colocado com 27 pontos. O Ceará, em 13 jogos, conquistou 4 vitórias e apenas 2 derrotas. Ceará que tem 7 empates, portanto. E enquanto Fortaleza, em 13 jogos, venceu 8 vezes e perdeu apenas 2 jogos. Na rodada passada, o Ceará empatou com o Sport Recife fora de casa em 0-0, enquanto Fortaleza arrancou uma vitória importantíssima sobre o Red Bull Bragantino em casa por 1-0. Além disso, o tricolor cearense recebe o CRB nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Ceará conquistou 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Fortaleza vem de 4 vitórias e 1 empate. Notem que as duas equipes vêm de um período longo de invencibilidade, já dura pelo menos 5 partidas, porém o Fortaleza vem de 4 vitórias de forma consecutiva. Como mandante em 2021, o Ceará, em 21 jogos, conquistou 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, enquanto o Fortaleza, como visitante em 2021, em 17 jogos, venceu 10 vezes, empatou 4 e perdeu 3. De acordo com as porcentagens, 28% de chances de vitória para o Ceará, 30% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Fortaleza. Vamos às dicas. O Ceará defende uma invencibilidade de 9 partidas na Série A. Além disso, o Vozão, do técnico Guto Ferreira, foi derrotado apenas uma vez nos 7 jogos mais recentes como mandante na Série A. Nos últimos 20 jogos como visitante na Série A, o Fortaleza registrou apenas 3 vitórias. E o tricolor foi derrotado apenas uma vez nos últimos 7 jogos pela Série A. Muito bem, todos os 14 jogos foram analisados, agora vamos repassar a programação do concurso 948 com um prêmio milionário de R$1.100.000 prêmio acumulado. Jogo 1, Jacuipense e Floresta. Jogo 2, Paysandu e Tombense. Jogo 3, Brasil de Pelotas e Sampaio Correia. Jogo 4, Ferroviário e Botafogo Paraibano. Jogo 5, São Paulo e Palmeiras. Jogo 6, Internacional e Cuiabá. Jogo 7, Botafogo e Vasco da Gama. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Grêmio. Jogo 9, Atlético Mineiro e Atlético. Jogo 10, Corinthians e Flamengo. Jogo 11, Bahia e Sport Recife. Jogo 12, Remo e CSA. Jogo 13, Atlético Goianiense e América Mineiro. E jogo 14, Ceará e Fortaleza. Lembrando que as apostas serão encerradas neste sábado às 2 horas da tarde. Preço mínimo da aposta nas casas lotéricas, R$3. Preço mínimo da aposta nos canais online das loterias Caixa, R$30. Se você quiser saber o preço de outras combinações de aposta, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br, loterias.caixa.gov.br ou no mural da casa lotérica mais próxima de você.
Desejando a você, lotequeiro, boa sorte e que você consiga alcançar o objetivo de chegar aos 14 pontos neste concurso 948 da Loteca e que seja com a nossa ajuda. É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, sempre agradecendo o carinho da audiência e convidando você a voltar aqui no Som da Antena Esportiva na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Além disso, tem o Bola Carioca, que não vai ter nesta sexta-feira, porque amanhã, sexta-feira, tem Volta Redonda e Altos, a partir das 7h30 da noite pela Série C do Campeonato Brasileiro. E no final de semana tem o Carioca da Série A2, a nova segunda divisão do futebol do estado do Rio de Janeiro, e a Série D do Campeonato Brasileiro. Você pode acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais. Twitter, @Se Liga na Antena, e Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Se você sair de casa, leve sua máscara, use máscara, leve seu álcool em gel, higienize suas mãos com frequência e evite aglomerações. O uso de máscara é sinal de respeito às pessoas. Vacina sim, vamos vencer essa pandemia, vamos vencer a Covid-19 todos juntos. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.